Hoje existem vários tipos de exames que são realizados logo que o bebê nasce, antes mesmo da alta hospitalar. São triagens neonatais que podem prevenir doenças e até mesmo detectar alguma alteração o mais cedo possível para evitar sequelas mais graves. O teste do olhinho é um exame que deve ser realizado em bebês logo nas primeiras semanas de vida. No quadro Olho no Olho, vamos entender melhor o que é o teste do olhinho e que problemas ele pode detectar. Criança a termo, ou seja, uma criança que está no tempo certo de nascer, esse teste vai servir para ver se a criança tem uma catarata congênita, que a catarata congênita diagnosticada a tempo, ela vai permitir que a gente corrija cirurgicamente e faça que a criança evolua a visão normalmente. E também serve para detectar se tem alguma tumoração maligna. Tumoração maligna como retinoblastoma, que é o câncer mais comum em crianças e que, se não diagnosticado cedo, se não diagnosticado a tempo, a criança pode vir a óbito. Por quê? Porque o olho está bem à frente do cérebro. Então a evolução de um carcinoma maligno no olho pode levar à morte. Então tem que ser um diagnóstico precoce também. Crianças que têm um parto prematuro, ou seja, que não teve todo o período gestacional que desejado, nasceu de 28 semanas, 30 semanas, ou seja, elas vão ter alterações. Por quê? Porque o olho ainda não foi todo formado. E essas alterações podem vir até uma persistência de vítreo primário, que seria uma coisa mais simples, ou alterações importantes na retina, que também necessariamente teriam que ser corrigidas para ter alguma evolução visual favorável a essa criança. Então, a principal importância do teste do olhinho é diagnosticar esses problemas, né, que são vários. Doutor, quando deve ser feito o teste do olho? Então, numa criança prematura, ela deve ser feito o quanto antes possível. Na criança a termo, ele pode ser feito nos primeiros meses de gestação, nos primeiros meses após o nascimento. Seria interessante fazer após aplicações das primeiras vacinas, né, para a criança já ter alguma proteção, né, para a criança não estar totalmente desprotegida, para ir numa clínica, num consultório médico, né, contato com outras pessoas, porque a imunidade ainda está mais fragilizada. E esse exame é ideal fazer com uma pessoa que tem uma formação mais voltada para a parte pediátrica ou para a parte de retina, que possa realmente dar um diagnóstico e possa realmente solucionar os problemas. A criança, quando ela nasce com uma visão muito baixa. A visão dela vai desenvolver a partir do 4º mês, quando a região central do olho, que é a mácula, se forma e com isso a criança começa a centralizar e ter uma visão. A partir desse período, surgem já outras alteraçõezinhas, tipo aquela criança que tem o olho desviado, que fica com o olhinho para um lado, outro para o outro, que seria o estrabismo, entendeu? E essas alterações, quanto mais cedo diagnosticado, mais cedo você consegue fazer o tratamento com estímulo visual do olho que desvia mais, ou às vezes até cirúrgico, dando para a criança uma qualidade de vida, visão e autoestima muito grande, entendeu? Doutor, e de forma prática, como é feito o teste do olhinho? Bom, o teste do olhinho, a gente pinga um colírio, dilata um pouquinho a menina do olho, a parte central do olho, que a gente chama de pupila, e através de uma luz, um aparelho chamado oftalmoscópio direto, a gente vê a parte interna do olho, a gente vê o fundo do olho do paciente. A gente vai ver o nervo óptico, a gente vai ver a região central da retina, a gente vai ver os vasos, a gente vai ver o vítreo e vai ver a transparência do cristalino. Se for necessário, a gente pode usar o oftalmoscópio indireto também é um aparelho que emite uma luz e nos dá para ver a periferia. Geralmente com o oftalmoscópio direto a gente já consegue ver a maior parte das coisas que a gente quer ver. E caso a gente tenha alguma dúvida, a gente pode pedir exames mais apurados, tipo ultrassom, que nos dá
a dimensão, a formação de alguma massa cavitária. E esses exames a gente tem tudo como pedir e como avaliar bem direitinho o olho da criança. Doutor, e nessa hora de colocar o colírio, de fazer os exames, as crianças choram muito? O colírio, todo colírio, ele tem o conservante, ele arde no olho, então ele incomoda. E a criança chora, porque a gente, quando vai pingar, já acha estranho, já acha que arde, incomoda. E a criança, como não tem a noção do que está acontecendo, ela sente a dor e chora. Mas assim, nada que é insuportável, que não dê para pingar, fazer, e a criança, é melhor ela sentir esse ardorzinho, esse incômodo, chorar, reclamar um pouquinho, do que ter a visão prejudicada no futuro, né? Estou lhe perguntando isso porque às vezes as mães ficam com pena, né? Ai, não vai chorar, não levo, e acaba prejudicando a criança. Mas assim, a gente tem que explicar para mim, vai chorar, vai incomodar, mesmo quando faz o exame, é uma luz forte no olho, a criança chora, ela se torce, contorce, reclama, mas assim, é uma coisa para o bem dela. Agora falando dos cuidados que devem ser tomados com os recém-nascidos, né? Os olhos dos recém-nascidos são algo muito sensível, digamos assim. Quais são os cuidados que os pais, o pessoal que cuida de recém-nascido deve tomar? Então, um dos pontos primeiro é fazer o teste do olhinho, e outras importantes é ver a situação, ver se a criança não está com o olho vermelho, cortar as unhas para a criança não tocar no olho, não machucar, não causar um trauma, uma lesão. E assim, observar que às vezes algumas crianças elas têm uma tendência a lacrimejar o olho. Muitas vezes o canal que drena a lágrima do olho para a garganta nasce obstruído em muitas crianças, e essa obstrução ela pode ser total ou parcial. Então a criança ela chora, não está sem estar chorando, mas ela está lacrimejando. Esse lacrimejamento é importante porque existem manobras, massagens que, quando feitas, evitam muitas vezes uma cirurgia de desobstrução. A gente chama de desobstrução mecânica. Mas até o 9º mês, o 1º ano de vida, com a massagem, com os cuidados, você consegue reverter isso. Então, assim, o maior cuidado que tem que ter realmente é com a unha da criança, que a criança tende a vir trazer tudo para a boca, tudo que ela pega na mão, ela traz para o rosto, e ela tocando no rosto com uma unha grande, ela vai poder machucar, ferir, que esse ferimento pode tornar necessário o uso de medicamentos ou uma perfuração ocular necessária de uma sutura. Então, a unha cortada é mais importante para proteger o olhinho da criança. Observar assim, em 4 meses a criança vai começar a ter uma visão. Se ela desvia o olho, se ela não desvia, se o olho está centrado. Depois, mais velha, com 1 ano, quando ela começa a caminhar, a gente já consegue saber se ela tem uma visão boa ou não, porque ela tromba nos móveis, ela tromba nas coisas que ela está fazendo. Então, quer dizer assim, que ela não está enxergando aquilo lá, entendeu? Então, o ideal é fazer o teste do olhinho no recém-nascido e depois, a cada 6 meses, pelo menos, trazer no oftalmologista, porque muitas vezes a gente acha que não tem nenhum problema e tem, e problemas que poderiam ser resolvidos, que na idade adulta a gente não resolve mais, porque do 4º mês ao 2º ano a criança vai desenvolver grande parte da visão dela. Do 2º ano de vida até o 8º ano ela desenvolve quase toda a visão. Então tem problemas que se resolvem nessa idade. E depois disso a gente não tem mais o que fazer, não tem como estimular, porque o cérebro, que é quem enxerga, o olho capta as imagens, as 2 imagens são captadas e mandadas para o cérebro, que é quem forma a imagem, quem enxerga, não teve o estímulo na época certa. Então, a criança tem que vir, fazer o teste do olhinho quando recém-nascida, e depois, a cada 6 meses, fazer avaliações contínuas para não ter nenhum problema, nenhum desenvolvimento errado da visão. Ok, Dr. Volney, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas aqui sobre teste do olhinho no check-up. Então, obrigado a vocês pela oportunidade, e qualquer dúvida pode vir aqui.